Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, e o curso de Direito agradecem a presença dos senhores que nos prestigiam neste evento de abertura da 73ª Semana Jurídica da UNAERP de 2021, sobre o tema Pluralismo e Defesa da Democracia. Me chamo Jamile Luiza Pinto da Costa, sou acadêmica da 10ª etapa, curso de Direito da UNAERP, com campus em Ribeirão Preto. Gostaria de registrar neste momento meu imenso agradecimento à universidade e todos os professores que fizeram parte do meu trajeto durante o curso. Sem vocês, nada seria possível. Esta edição foi coorganizada pela Associação dos Advogados de São Paulo, que estabeleceu uma parceria com o nosso curso com o propósito de fortalecer as relações de capacitação profissional e acadêmica. A Semana Jurídica terá atribuição de 15 horas de atividade, desde que os participantes estejam nos 3 dias de evento. Para que seja certificado, basta o aluno logar no respectivo link de streaming, que é diferente em cada um dos dias do evento. O aluno deverá permanecer logado durante todo o evento. Não receberá certificado o aluno que deixar de ingressar no endereço eletrônico até 15 minutos a partir de sua abertura, tampouco que o abandone antes de sua finalização. Não será necessária confecção de relatório. Situações específicas poderão ser reportadas ao e-mail do NEP ou para o certificado do direito@unaerp.br. Para mandar sua pergunta, mande-a no perfil do Instagram do NEP, @nepdireitounaerp, que terão triadas e medida do possível repassado ao nosso expositor. Vamos agora à formação da mesa de debates, e que nessa noite será composta pelos seguintes membros: Professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, coordenador da graduação e pós-graduação do curso de Direito da UNAERP. Professor Mestre Luiz Eugênio Scarpino Júnior, supervisor do Núcleo de Ensino Prático e Extensão da UNAERP. Boa noite. Professora Mestre Leisa Borelli Prison, assistente da coordenação do curso de Direito da UNAERP. Boa noite. Professor Doutor Juvencio Borges da Silva, supervisor do Núcleo de Ensino Teórico. Boa noite a todos e todas. E a representante da ASP, presidente da ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, doutora Viviane Girardi. Boa noite a todos e todas. Representando a Atlética, presidente da Atlética, Giovana Marichelli. Boa noite. Representando o Centro Acadêmico, Lorena Cristina da Silva. Boa noite. E eu gostaria também de registrar a presença dos seguintes docentes que constam neste ambiente: professora Andréia Chiquino Búlgaro. Boa noite a todos e a todas. Professor Augusto Martinez Pérez Filho. Boa noite. Professor Davi Borges Isaac. Boa noite. Professora Érica Rubião Luquezzi. Boa noite, meus queridos e queridas. Professora Fabiana de Paula Lima. Boa noite, pessoal. Professora Juliana Heleno Cartolucci. Boa noite. Carlucci, desculpa, professora. Imagina, Jamil. Professor Rafael Tomás de Oliveira. Muito boa noite. Professor Roberto Marcos Inhauser. Boa noite a todos e a todas. Professor Ronaldo Fenelon Santos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa semana. Professor Sérgio Ricardo Vieira. Boa noite. E, por enquanto, são esses os docentes. Para abrir oficialmente esse evento, convidamos o coordenador
ele ainda não ingressou. Passamos a palavra para o professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, supervisor do Núcleo de Ensino Prático e de Extensão do curso de Direito. Boa noite a todos e todas. O curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, é uma imensa satisfação sediar mais esse encontro, que é a 73ª edição da nossa tradicional Semana Jurídica. Nossa Semana Jurídica, que ela traz como eixo temático, que vai ser a amarração desses 3 dias, sobre o tema pluralismo e defesa da democracia. Através dos próximos 3 dias, pretendemos dialogar com as principais autoridades jurídicas do país, renomadas pela sua produção, pelo seu conhecimento, mas, sobretudo, pela sua capacidade de se conectar com aquilo que é de mais importante, objetivando dar um passo além na nossa formação. E esses momentos, esses encontros servem exatamente para esse aprimorar e esse avanço que nós vimos construindo ao longo de todo o ano, e a gente aqui tem mais esse momento de encontro e de possibilitar uma ampliação desse diálogo. Essa edição é uma edição especial, porque inaugura uma nova fase da nossa Semana Jurídica, e ela passa a ser coorganizada pela Associação dos Advogados de São Paulo, aqui representada pela sua primeira presidente, doutora Viviane Girardi, a quem faço a saudação em nome de toda a nossa instituição, e certamente tem como objetivo buscar esse passo além, esse passo de estreitar os nossos laços, que naturalmente já possuem uma conexão, dando uma porta de entrada à vida profissional, mas sem embargo para a vida do estudante, através de ferramentas muito, muito relevantes que podem ser muito bem utilizadas. Essa Semana Jurídica, mais uma vez, feita através da via midiática, telemediática, mas ela acabou sendo, de uma certa forma, uma forma possível, né, para nós organizarmos um evento de grande porte, de grandiosíssima dimensão, mas, de outra banda, permite que nós possamos ter contato muito mais próximo com pessoas que muitas vezes teriam dificuldade de agenda, e certamente uma delas está aqui hoje, nosso ilustríssimo palestrante, Dr. Henderson, a qual eu já faço a minha saudação. Sem mais embargo, eu passo a palavra à professora Leisa Borelli, assistente da coordenação do nosso curso, para fazer a abertura formal da 73ª Semana Jurídica e saudar, em nome de toda a coordenação, as boas-vindas aos nossos discentes, aos nossos ilustríssimos convidados, e para permear ali o segmento de trabalhos. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas essa noite. Gostaria, em nome da coordenação, do professor Sebastião Sérgio da Silveira, nosso coordenador do curso de Direito da UNAERP, eu gostaria de saudar a todos e a todas aqui presentes, os nossos convidados, os nossos professores, professor Juvencio, nosso supervisor de ensino, professor Luiz Eugênio Scarpino, nosso supervisor do Núcleo de Ensino Prático, e a todos os professores que aqui estão presentes, os nossos alunos. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas essa noite. Eu declaro aberta a 73ª Semana Jurídica da Universidade de Ribeirão Preto. Boa noite a todos. Passamos a palavra à representante da ASP. Meu boa noite novamente a todos e todas. Quero registrar a satisfação que a Associação dos Advogados de São Paulo tem em participar dessa 73ª Semana Jurídica
da Universidade UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Eu saúdo aqui o corpo docente da universidade, na pessoa do Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior, a quem eu agradeço por também ter feito todo esse nosso contato e nos possibilitou essa aproximação da ASP com a universidade. E também cumprimento todo o corpo discente aqui já nominado na abertura, na pessoa da Jamile Costa, que está fazendo aqui, às vezes, da nossa mestre de cerimônias. Quero dizer que, falava um pouquinho dos nossos bastidores, para nós da Associação dos Advogados de São Paulo, é um motivo de alegria, um motivo de honra fazer parte não só dessa semana jurídica, com a possibilidade de discutir a respeito da defesa da democracia, um tema tão essencial, da diversidade, como vem trazido aqui na programação, e também junto na questão da inclusão, como é a palestra que hoje dá abertura ao evento, mas também debater a respeito da democracia, que nesse momento que nós estamos passando, e para nós, estudantes de direito, é sempre um tema muito caro na formação de todos nós e depois na vida profissional que se seguirá após a faculdade. Eu gostaria de falar, além de cumprimentar todos pela realização desse evento e cumprimentar todos os alunos da universidade, de quem agora, nesse dia e a partir da data de hoje, nós queremos estar mais próximos e queremos fazer mais parte da vida estudantil da universidade, falar um pouco do que é a Associação dos Advogados de São Paulo. A associação, na verdade, dos advogados, ela é sediada em São Paulo, mas ela tem uma abrangência nacional. Hoje nós estamos em todos os estados da federação, com muitos associados. Representamos atualmente 80 mil advogados, então distribuídos pelo Brasil todo. A associação completou este ano 77 anos de existência, foi fundada por advogados, na gênese da associação está a advocacia e o propósito da associação, que é ser uma facilitadora para o exercício da advocacia. Só que junto também com os planos da Associação dos Advogados de São Paulo está a aproximação com os alunos, com os estudantes de direito, que podem ser também os nossos associados e ter acesso a toda a gama de serviços e de produtos que nós oferecemos aqui na associação. De plano, o que nós vamos fazer para dar início a essa nossa parceria, que nós temos certeza que, assim como a tradição da Universidade de Ribeirão Preto se dá no estado de São Paulo, com a sua fundação em 1924, nós aqui também da associação temos a nossa tradição. Então, vemos nesse encontro dessas duas entidades um futuro promissor para ambas. E, por isso, nós vamos disponibilizar para os alunos da universidade 130 dias de acesso gratuito a todos os nossos produtos do Departamento Cultural e a tudo que nós produzimos aqui na Associação dos Advogados, com a finalidade não só de já dar o conhecimento daquilo que nós produzimos no nosso Departamento Cultural, mas também de servir de apoio, como um estudo complementar ou horas complementares de estudo para os estudantes da universidade. Nós temos um departamento jurídico, cultural aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, com uma produção intensa de webinários, agora por força da pandemia, mas sempre também com cursos presenciais, com cursos de especialização juntos, formados em parcerias com a universidade, com a USP, a Universidade do Largo de São Francisco, tanto no campo do processo civil, como mais recentemente aqui no nosso campo do direito civil, e pretendemos ampliar depois também essas parcerias. Temos cursos de EAD à distância, mas também temos cursos de rápida atualização, e temos o que nós chamamos de ASPFlix, né? Então, é a nossa Netflix do direito, onde nós temos cursos de todas e debates e palestras e todos os eventos que são produzidos dentro da associação, eventos com ministros, eventos com professores do Brasil todo, que a gente consegue trazer para cá, para debater o direito e ser um espaço que possibilita o conhecimento e a profusão do conhecimento.
Então, além de toda uma outra gama de produtos que eu convido todos vocês a conhecerem, a acessarem depois, quando nós tivermos efetivado a partir do dia 27, é que nós vamos liberar as nossas plataformas para acesso de todos os alunos, e será com enorme prazer recebê-los a todos aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, ainda nesse momento virtualmente, mas também presencialmente, que a gente espera em breve poder recebê-los todos aqui para um café e uma aproximação. Tenho certeza que nós estamos hoje, doutor Luiz Eugênio Scarpino, professores, professoras, alunos, alunas, dando início de mãos dadas entre o ensino e a profissão da advocacia. Uma troca que eu tenho certeza será profícua tanto para a ASP quanto para a Universidade de Ribeirão Preto. Meu muito obrigada. Nosso muito obrigada, doutora Viviane. Com a palavra agora, o professor doutor Rafael Tomás de Oliveira, que fará a apresentação de nosso palestrante dessa noite, doutor Henderson Fust. Muito bem, boa noite mais uma vez. Eu quero inicialmente saudar a professora Leisa Borelli Prison, em nome de quem eu saúdo todos os docentes aqui da UNAERP que estão presentes nesse evento, minhas colegas e meus colegas. Quero saudar também a doutora Viviana Girardi, em nome de quem eu saúdo os advogados e as advogadas presentes na audiência, e saudar especialmente nossa acadêmica Jamile Costa, em nome de quem também estendo aqui meus cumprimentos a todos os nossos queridos alunos e alunas, né? Bom, a mim coube a tarefa de fazer a apresentação do meu querido amigo, professor doutor Henderson Fust. Eu já estou aqui deixando muito claro que se trata de um amigo, né? Então, embora eu devesse talvez desempenhar essa tarefa de uma forma objetiva, é claro que quando a gente tem a existência atravessada por uma amizade sincera, esse traço de subjetividade é impossível de ser excluído da narrativa que nós fazemos, né, sobre a vida profissional, acadêmica de uma pessoa, né? E é o caso do professor Henderson, né, que é alguém que, além de ser uma pessoa muito querida por mim, é também extremamente talentoso. E, obviamente, se eu ficasse aqui lendo o currículo dele, nós gastaríamos mais tempo com a minha exposição do que com a própria palestra a que o professor tem direito aí de explorar. Então, eu começo dizendo que o professor Henderson é bacharel pela Faculdade de Direito da Unesp, ele é também mestre e doutor em bioética pelo Centro Universitário de São Camilo, e é também doutor em Direito pela PUC de São Paulo, tese que eu tive a honra e o prazer de examinar. Então, portanto, o professor Henderson é doutor em bioética e é também doutor em Direito, né? Além disso, ele é professor na PUC de Campinas, né, na matéria aí que é dileta a mim, que é o Direito Constitucional. Ele também é professor nos cursos de pós-graduação da BD Const, de Curitiba, Academia Brasileira de Direito Constitucional, e ele também faz parte do corpo docente do curso de Administração e Negócios da Saúde da Faculdade Israelita de Ciências, que é vinculado ao Hospital Albert Einstein, né? E, além disso, o nosso querido professor Henderson, ele é advogado, ele é presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito do Conselho Federal da OAB, e é também editor, né? Ele tem uma trajetória aí na edição de livros jurídicos. Ele cuidou da edição, inclusive, do nosso livro de introdução, escrito em parceria com o professor Jorge Zabud e o professor Henrique Garbellino Carnio, né? Começou a carreira de editor na RT, na Revista dos Tribunais, depois esteve na Saraiva, e atualmente ele é vinculado ao Grupo GEM. O Henderson conhece basicamente todo mundo que escreve sobre direito no Brasil. Não é um exagero, não é uma força de expressão, é literalmente isso mesmo, tá? E hoje ele veio aqui nos brindar, né, com o seu talento para discorrer sobre a evolução dos direitos das pessoas com deficiência. Tenho certeza que vai ser um momento muito oportuno de aprendizado e de debates acadêmicos, e registro, portanto, a minha alegria e devolvo a palavra ao cerimonial. Partamos, então, para o momento mais aguardado dessa noite,
e ouçamos as palavras do nosso ilustre convidado, Dr. Henderson Forst, com o tema A Evolução dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Muito boa noite, senhoras e senhores. Quero começar agradecendo ao generoso convite que me foi feito para abrir a Semana Jurídica Acadêmica do curso de Direito. E faço isso agradecendo a todos os professoras e professores, e também a todo o corpo discente que está aqui participando conosco deste evento. Sem a participação dos alunos, um evento é só uma reunião de professores fazendo aquilo que eles sempre mais gostam de fazer, que é debater os temas acadêmicos aqui. Antes de iniciar minha fala, quero parabenizar pela parceria com a AASP, né, a associação da mais importante contribuição que a advocacia gera à sociedade, que extrapola, apesar do SP na sigla, extrapola os limites de São Paulo, né? Eu, pessoalmente, conheço bem boa parte das ações realizadas e muito contribuem com a formação e desenvolvimento acadêmico, profissional da nossa advocacia Bandeirantes, que reflete também na toda a advocacia brasileira. Parabéns, doutora Viviane, parabéns também à universidade por essa parceria que já antecipa aos graduandos todo este rol de conteúdos produzidos pela AASP. Como o professor Rafael disse, nós somos muito amigos e, por isso, desconsidere tudo que ele diga a pelo menos 1/3. Além disso, ele é muito culpado pela formação acadêmica deste que vos falo, uma vez que ele corroborou com a minha banca de doutoramento. Por outro lado, ele também descontou edições atrás de edições, sendo o primeiro editor do Introdução ao Estudo do Direito, que eu tenho a honra de dizer que fui o editor. É um baita livro, e edição eu vejo o quanto que cresceu. Aproveito que nós estamos em público, já dizendo a nossa amizade, por isso tenho essa liberdade, para dizer que Rafael me deve alguns outros livros, tá? Então vocês, por favor, ajudem-me a cobrá-lo também. Então, toda a aula, perguntem, professor, já entregou o livro do Henderson já? Tem muitas coisas boas que nós já projetamos e ainda não veio a público. Lamento, Rafael, a amizade tem esse ônus para a gente poder fazer esses constrangimentos públicos aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite que o professor Luiz fez para poder falar sobre a evolução dos direitos das pessoas com deficiência. Como vocês puderam ver, meu currículo ele é ligado a direito constitucional, filosofia do direito e bioética, ou aquilo que também chamamos no direito de biodireito, puxando aí para direito da saúde. Eu raramente falo sobre direito das pessoas com deficiência, muito embora tenha estudado bastante. E explico por que eu estudei bastante, por uma causa própria. Eu começo a minha fala já dizendo a todas e todos que me escutam que eu sou uma pessoa com deficiência. Então, há aqui algum potencial conflito de interesse que vocês precisam saber. Muito embora vocês não vejam, e eu falarei disso mais ao final, se quiserem, minha vida é permeada por doenças raras. Isso me fez, desde sempre, estudar sobre o tema, mas até mesmo já me culpei em algum momento por não ter escrito mais e divulgado mais. Então, quando eu posso vir a falar sobre este tema, a mim me causa bastante sensibilidade e alegria, porque eu sei que eu estou contribuindo com uma questão que, antes de tudo, uma causa humanitária, da qual precisa de urgente atenção de nós, juristas. Para compreender a questão dos direitos das pessoas com deficiência e como os direitos evoluem, primeiro ponto, é necessário compreender o que são pessoas com deficiência e como elas são compreendidas. Há um debate muito interessante proposto por filósofos franceses, não só Foucault, mas também outro menos conhecido, que é Canguilhem, que propõe uma filosofia da medicina e da saúde, que vem a ser o normal e o patológico. O que é ser normal, o que é patológico?
Esta é uma pergunta que parece muito rasa e muito desnecessária num primeiro momento. Para nós, está mais do que claro quando você fala o que é alguém com doença, o que é alguém saudável. Todos nós conseguimos olhar para alguém e dizer se aquela pessoa é saudável, se aquela pessoa é doente, nessa classificação interna e subjetiva que todos nós temos. O ponto é que, conforme nós passamos a refletir melhor ou a perceber as consequências que um carimbo dizendo é patológico causa naquela situação, nós começamos a nos ocupar melhor de dizer o que é normal, o que é patológico. As pessoas com deficiência perpassam desde sempre com essa discussão de o que é normal e o que é patológico. E eu explico isso já antecipando para vocês um ponto fundamental de que boa parte das condições deficientes, elas são estabelecidas como patológicas, anômalas, que demandam uma intervenção médica cujo custo talvez não foi possível ainda de ser acessado pela pessoa ou ainda fomentado pelo sistema de saúde a ela, razão pela qual ela continua naquela condição. Talvez tivesse mais recursos ou mais tecnologia, ela não estaria. Ou seja, é ela quem está fora de um modelo, de um arquétipo ideal de ser humano. Vejam bem, e isto é fundamental, porque historicamente compreende-se as condições das mais variadas, da qual nós chamamos de pessoas com deficiência, como sendo anômalas, patológicas, que fogem de um modelo de perfeição de ser humano. Este modelo não diz respeito apenas à estrutura física, mas também à funcionalidade dessa estrutura física e até mesmo à organicidade dessa estrutura física. E aqui eu faço alusão diretamente a questões neurológicas. Porque a constituição neurológica estabelecerá comportamentos dos mais diversos que, historicamente, foi atribuído um CID, foi chamado de doença, foi chamado de patológico, e até mesmo se disse, olha, ela é deficiente, ela causa um funcionamento deficiente, então esta é uma pessoa deficiente. Eu estou usando aqui propositalmente esse termo, que já não é mais correto, eu vou explicar o porquê. Então veja que se alguém não corresponde a uma estrutura física, psiquiátrica, funcional, dentro de um parâmetro estabelecido como eis aqui a normalidade, estará fora de um padrão e será taxada como deficiente ou, posteriormente, pessoa com deficiência. O ponto é que esta reflexão ela é muito recente na história da humanidade. Ela data de debates pós-Segunda Guerra Mundial e especialmente após os anos 80, quando há uma profunda revolução dos direitos civis das pessoas com deficiência nos Estados Unidos, razão pela qual o mundo afora começa a ter algum pensamento sobre o que é, como é que nós estamos tratando esta questão. Historicamente, se consolidaram 4 formas de compreender a pessoa, o ser humano, que foge do arquétipo de normalidade. Eu falo historicamente, mas isso não quer dizer que uma foi sucedendo a outra. É possível que hoje nós convivamos com esses arquétipos numa mesma comunidade, mas vejam como as fases que surgiram, mas ainda elas estão coexistindo. A primeira etapa é uma etapa que, historicamente, as pessoas com deficiência são vistas como amaldiçoadas, são vistas como bizarrices humanas, como monstruosidades
ou defeituosas que representam algo de ruim, inclusive para elas próprias. Nesta etapa, ou nas comunidades que ainda convivem antropologicamente com esta compreensão, as pessoas com deficiência, elas tendem a ser expulsas dos meios de convivência. Ou ainda, se elas nascem desta forma, elas são mortas tão logo nasçam ou tão quanto possível seja. É como se elas fossem, numa figura que o professor Rafael já utilizou diversas vezes, homo sacer, né? A gente não quer elas aqui, elas são intocáveis, são amaldiçoadas, tê-las por perto é sinal de mau grado, mau agouro, azar, ou ainda deve ter em si algo de tão ruim que já nasceu marcado pela natureza. E essa expressão, inclusive, ela já foi utilizada na literatura e no cinema diversas vezes. A pessoa já veio marcado pela natureza de ter uma alma ruim. O segundo momento de compreensão das pessoas com deficiência, e graças a uma grande contribuição que teve no final da Idade Média por parte da Igreja Católica, é de que as pessoas com deficiência também são filhas de Deus. Então, são amadas por Deus da mesma forma, então também nós devemos amá-la. Algumas outras filosofias religiosas passam a observar como sendo ela está pagando penitência por alguma coisa ou já nasceu assim para ensinar uma lição a si mesmo ou a alguém. Às vezes é para ensinar, Deus enviou assim para que ensine uma lição aos seus pais, né, ou à sua família, ou à sua comunidade, o que quer que seja. Neste momento, muito embora as pessoas com deficiência passem a ser melhor aceitas nas comunidades que viveram ou ainda vivenciam esse paradigma, elas não passam por uma aceitação social. Elas passam por uma aceitação familiar, mas elas ainda estão escondidas. Elas não estão pertencendo à vida social. Há, inclusive, uma certa vergonha de se admitir que há alguém na família que tenha alguma condição de deficiência. Observem, por exemplo, que, e eu não estou aqui fazendo qualquer julgamento em relação a conteúdo da obra literária, no sentido como revisionistas têm feito com Monteiro Lobato. Mas observem, por exemplo, Machado de Assis, quando ele fala de Memórias Póstumas de Brás Cubas namora uma mulher que tem deficiência, e isto é expresso na obra como a visão social de que aquela mulher valeria menos por ter aquela condição física. E, novamente, reitero, não estou fazendo nenhum revisionismo, é apenas expressão da forma como se observavam as pessoas com deficiência naquele momento. E isso perpassa várias sociedades. Se vocês observarem até as últimas Paralimpíadas, não as desse ano, mas as últimas que ocorreram, não era incomum as pessoas falando, olha, exemplo de superação. Então, essa pessoa está sendo atleta, mesmo que tenha deficiência, então ela é um exemplo de superação para todos nós. Olha só como ela consegue nadar, como ela consegue correr a despeito de ter isto, aquilo, outro. Demonstrando novamente, né, enfatizando de que há uma forma de perfeição, de normalidade, qualquer outra forma humana não seria normal, não seria perfeita. Isto evoluirá para um terceiro momento, em que, especialmente estimulado pelos soldados lesionados da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de se incluir enquanto trabalhador, ou seja, enquanto mão de obra que tem capacidade produtiva, desde que devidamente adaptado o seu ambiente, o seu local de trabalho. Esta terceira onda, ela tem uma visão que pauta-se na autonomia,
mas é uma autonomia laborativa, da pessoa conseguir trabalhar. Tanto que isso vai refletir no Brasil que a primeira menção ao direito de pessoa com deficiência no Brasil acontecerá em 1967, numa alteração de lei previdenciária, falando do trabalhador que se torna pessoa com deficiência. Porque a compreensão é necessário dar autonomia para que a pessoa com deficiência possa trabalhar e manter seus gastos, os gastos familiares e tudo mais. Aqui, então, a preocupação é com o provedor, especialmente o provedor da casa que se torna uma pessoa com deficiência, e não com a pessoa por si só nos seus múltiplos direitos. A última etapa será a compreensão da pessoa com deficiência inclusa na sociedade, não apenas em uma questão de trabalho, enquanto mão de obra produtiva, mas na lógica de participação social, participação de pertencimento da sociedade, o direito à cidade, de estar nos lugares públicos, de casar, de ter direitos reprodutivos. Eu não mencionei a vocês, mas nas etapas anteriores, inúmeras famílias preocupadas com a possibilidade das pessoas com deficiência se reproduzirem, né, ou ter vida sexual ativa, passavam a castração química ou até mesmo a cirurgias de esterilização. Aliás, não é incomum até hoje nós vermos o discurso pela esterilização de pessoas com deficiência, inclusive de congressistas, o que muito me choca. Há em São Paulo tramitando um projeto de lei que fala sobre laqueadura, o direito da mulher de fazer laqueadura sem precisar de autorização do cônjuge ou do companheiro, o que é uma discussão que inclusive está tramitando perante o STF. Bom, até aí tudo vai bem, exceto pelo fato de que há um artigo 5º com diversos parágrafos que ninguém estava prestando atenção nesse tal projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: a mulher com deficiência, caso o médico ou os familiares entendam necessário, sofrerá laqueadura compulsória sem que isso seja visto como uma violação a seus direitos humanos. Então veja que escondido ali, olha, estamos fazendo bem, uma coisa aqui passa-se em relação a direitos das pessoas com deficiência, uma série de violações. Então, nas 3 outras frentes, era impossível de imaginar que pessoas com deficiência estariam se casando. Aí você imagina, mas Henderson, pera lá, eu estou imaginando aqui 2 cadeirantes se casando, qual o problema disso? Sim, mas quando eu falo com pessoas com deficiência, eu não estou mencionando apenas a deficiência física. Há outras manifestações que faz com que as pessoas olhem e falem, não, isso aqui não pode acontecer. Um casal de surdos mudos até hoje ainda tem uma série de tabus, né? Quando fala então um casal de pessoas com síndrome de Down, ou ainda outras condições, mais ainda há uma certa preocupação da família, inclusive impedimento, para evitar que elas se casam ou possa ter vida sexual, quando compreendem a possibilidade de tal. Por quê? São situações que não fazem parte da nossa convivência, porque historicamente ficaram escondidos dentro de casa, protegidos pela família, a ponto de nós não compreendemos, não sabermos como entender a vida e a potencialidade de vida dessas pessoas. De modo que esta seria o 4º paradigma de manifestação, de compreensão antropológica da pessoa com deficiência. A de que a deficiência não é uma condição da pessoa de que a torna fora de um padrão e, portanto, ela é taxada como patológica, mas sim de que toda e qualquer variedade de manifestação física ou psíquica humana trata-se de variedade humana.
de modo que é preciso dar direitos e assegurar direitos a essas pessoas, não apenas na esfera trabalhista, para que possam ser inclusas e trabalhar, mas que possam efetivamente estar inclusas na sociedade, participando. Isto levará, portanto, a 3 estágios de desenvolvimento das pessoas com deficiência, ou talvez até mesmo 4 estágios. Mas o primeiro é de completo a ausência de normas específicas das pessoas com deficiência. Durante essa anomia, era necessário valer-se de direitos como de isonomia, de igualdade, para poder estender às pessoas com deficiência alguns direitos. Como eu mencionei, no Brasil, a primeira legislação que menciona é uma legislação de 67, que se preocupa com o trabalhador registrado formalmente que venha a sofrer um acidente e se torne uma pessoa com deficiência. O grande salto começará a acontecer, começará a surgir no pós-Segunda Guerra, quando se vai falar de inclusão dos combatentes que voltam da guerra com deficiência. E daí vinham as grandes preocupações de legislações quanto ao acesso a recursos de saúde e manutenção da sua autonomia, ou seja, ainda há uma preocupação com a questão laboral. No Brasil, aliás, a grande legislação internacional que vai mencionar isto é no âmbito da OIT, na Organização Internacional do Trabalho, que vai falar sobre trabalhador com deficiência, isso na década de 70. Os anos 80 são marcados, como eu já mencionei anteriormente, por uma profunda revolução social nos Estados Unidos quanto aos direitos civis das pessoas com deficiência. Eu queria fazer um convite para quem tem Netflix. No Oscar do ano passado, vocês viram que quem ganhou a estatueta na categoria documentário foi Professor Polvo. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu achei horrível. Não tem nada de interessante naquele documentário, senão cenas bacanas de praia e de mergulho, mas até aí basta você assistir qualquer outro canal desses que ficam passando em barzinhos, você vai ver gente mergulhando lá. Jacques Rousseau já fazia isso, Jacques Cousteau já fazia isso já há muito tempo atrás, de filmar as coisas bonitas do fundo do mar, e um povo que vai lá, interage, o sujeito acha que é amigo dele. Péssimo documentário, sabe lá por que a academia deu estatueta para essa coisa horrível. Passou despercebido, mas há um documentário que concorreu à estatueta e está no Netflix, chamado Crip Camp. Crip é C-R-I-P e Camp como de acampamento. Em Crip Camp, que por sinal é um documentário cujos produtores são o casal Obama, Michelle e Barack, eles que produziram esse documentário, e eles demonstram a evolução dos direitos das pessoas com deficiência ali nos Estados Unidos a partir de um acampamento que foi o primeiro, até onde se tem notícia, no mundo, de ser um acampamento de verão, algo que é típico deles, voltado a pessoas com deficiência. E é interessante que nesse documentário, inclusive, demonstra como que o movimento pelos direitos civis das pessoas com deficiência se une também com o movimento pela luta da segregação racial que até hoje existe e é um grande debate nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando em um determinado momento o movimento das pessoas com deficiência toma um determinado prédio público para protestar, quem irá alimentá-los são os Panteras Negras, usando as suas cozinhas comunitárias, demonstrando uma empatia de movimentos que estão e estavam lutando por reconhecimento de direitos dos mais elementares o possível. E é tão importante falar de direitos elementares, porque neste mesmo documentário, aos que puderem assistir, em algum momento alguém vai falar, e como era a alimentação no campus, né, no acampamento? E aí vão dizer da dificuldade que havia para
criar um cardápio que abrangesse a todos, mas também atender às condições específicas de alimentação. Neste momento, mostram uma cena, ela é verídica, de uma moça desesperadamente comendo, com outra pessoa auxiliando. E alguém pergunta, mas parece até que ela nunca viu comida. E aí, alguém diz, não, ela veio de Willowbrook. E aí todo mundo, Willowbrook, está explicado. E aí surge um parênteses que quem não é da bioética, não conhece a história da bioética, não sabe de Willowbrook. Willowbrook tinha uma escola estadual que era voltada a pessoas com deficiência. E aí vocês podem imaginar, puxa, que bacana, eu consigo imaginar a APAI que tem na minha cidade, ou que eu já vi e tudo mais, que dá um apoio. Não. A escola para pessoas, para jovens com deficiência que tinha Willowbrook, estava mais para uma espécie de porão social, em que você colocava a pessoa com deficiência para aliviar as famílias, aliviar com todas as aspas, e as esquecia lá. Inclusive o próprio governo, que fomentava aquela escola. Por quê? Não tinha sequer cuidadores, enfermeiros, profissionais de saúde suficientes para dar a atenção devida, quanto mais ainda pedagogos e professores. Então, as pessoas, quando muito, se alimentavam uma vez por dia. Quando muito, porque não havia quem fizesse todas as atenções e cuidados necessários pela qual aquela moça estava desesperada comendo, havia alguém auxiliando ela a comer. E eu fiz questão de enfatizar a escola de Willowbrook, porque ali em Willowbrook aconteceu uma das mais graves violações, não apenas de direitos das pessoas com deficiência, mas também de sujeitos humanos de pesquisa científica. Ali em Willowbrook foi realizada uma pesquisa com hepatite, em que em crianças que não conseguiam se expressar, foi colocado hepatite, elas foram contaminadas com hepatite, e realizou-se um longo estudo para ver como a hepatite evoluía e qual fármaco ajudava a minimizar os efeitos da hepatite. Eu não preciso nem mencionar que não houve qualquer consentimento com aquelas, por parte das pessoas que estavam sendo estudadas, ou mesmo de seus familiares, ou de quem quer que fosse, que tivesse o mínimo de vínculo afetivo com aquela criança. Este é um dos grandes 4 experimentos científicos que vão fazer a bioética ressurgir nos Estados Unidos na década de 70 em diante. Uma grave violação de direitos humanos em situação de pesquisa científica. Então veja que, muito embora no Brasil essa discussão seja muito recente, graças ao que estamos vendo e recebendo de notícias na pandemia, ela já de longa data também permeia aos direitos das pessoas com deficiência. Eu estou mencionando Willowbrook, mas é preciso lembrar também que, paralelamente, poucos anos antes, nos campos de concentração nazistas, as pessoas com deficiência eram predileções de cientistas antiéticos nazistas, para justamente verificar o que era possível fazer e assim por diante. Então, veja, como nós dizíamos, a partir da década de 80, então, graças a todo esse complexo de movimentações sociais que surgem ali em Crip Camp, começa a florescer nos Estados Unidos a compreensão de que há vários outros direitos que as pessoas com deficiência possuem que transcendem apenas a questão do pai de família que se torna uma pessoa com deficiência e precisa continuar tendo autonomia e condição de trabalhar, de servir ao sistema como trabalhador, para também fomentar, para também cuidar da sua família. Então, direitos educacionais. E aqui faço outro parênteses também, veja que o Willowbrook mostrou-se ser um exemplo claro de o que não é uma educação de pessoa com deficiência segregada da sociedade. Elas já estão segregadas, é necessário trazer para dentro. Faço nota aqui, portanto,
Há um debate muito recente que tristemente foi reavivado no Brasil sobre as escolas especiais para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas já estão segregadas. Escolas especiais nada mais é do que ratificar, enfatizar a segregação que existe. Outros aspectos, como direitos civis de manifestação, e aí vem uma grande dificuldade que aconteceu no direito civil brasileiro por conta da Lei Brasileira de Inclusão, em que vai modificar a base do Estatuto das Capacidades. Então, o relativamente capaz, que antes se aplicava às pessoas com deficiência, passa a ter um outro viés, agora uma outra abordagem, que causou bastante debate, e ainda existe esse debate. E, por fim, o terceiro momento, em que efetivamente esses direitos todos deixam de ser apenas, então, a mão de obra da pessoa com deficiência para ser a integralidade da pessoa com deficiência. Há uma quebra de paradigma muito importante aqui. Nós saímos do paradigma da pessoa amaldiçoada, passamos para o paradigma biotécnico ou médico, como queira, em que a pessoa com deficiência é doente. Nesse paradigma é chamado, inclusive, de deficiente. Então, eu queria, inclusive, enfatizar isso a todas e todos que nos escutam. É um detalhe sutil, mas que faz muita diferença de compreensão. Veja que, em inglês, inclusive, nós falamos o quê? Disabled person, pessoa deficiente. Agora, também lá teve essa mudança. É person with disability, ou alguma coisa nesse sentido. E aqui também no Brasil, é pessoa com deficiência. Porque no modelo médico, é o paciente que tem alguma condição que o torna deficiente. Inclusive, surge aí a expressão portador de deficiência, como se eu pegasse e a portasse comigo. E aqui há um equívoco muito grande, a gente não porta, nós somos ou estamos. Então também é outra expressão que está equivocada. E aí, neste modelo médico, o problema está na pessoa em si, que precisa de intervenção para conseguir se adaptar à normalidade. Veja, portanto, que quando estou falando das leis trabalhistas, que eu estou falando em inclusão, eu estou falando em quê? Em adaptar aquela pessoa para ela estar novamente no mercado de trabalho, que nada mudou para aceitá-la. Continua sendo o mesmo mercado de trabalho, a mesma sociedade, com as mesmas barreiras, inclusive arquitetônicas, mas não apenas, que nada muda, mas nós adaptamos essa pessoa para ela conseguir atingir a este paradigma de normalidade. E, por fim, um terceiro paradigma, que é o paradigma chamado de sociológico, ou seja, não é a pessoa que tem a deficiência, é o meio que ela se encontra que tem uma deficiência para abranger aquela pessoa cuja condição faz parte da variedade humana de existência. Então, por exemplo, para todos vocês, uma escada é só uma escada. Para algumas pessoas com deficiência, uma escada é uma muralha. Um degrau para uma guia para um cadeirante é uma muralha. Para vocês é só um passo. Para uma pessoa que está com bengala, com andador ou com cadeira de rodas, um degrau é a muralha da China. Não tem como ela transpassar aquilo. Então, veja, é o meio que está sendo deficiente para lidar com uma pessoa que faz parte da variedade humana. Aquele ambiente não foi projetado para todos os humanos possíveis. Foi projetado para alguns, aqueles que andam sobre duas pernas e conseguem levantar o joelho e fazer força. Notem, portanto,
que é uma mudança que parece pequena, mas é substancial. Por quê? Não está mais na pessoa a responsabilidade pelas limitações do meio, mas no meio em si que precisa procurar ser inclusivo para todas as variedades humanas, o quanto necessário. E isto representa também um ato civilizatório, um salto de ato civilizatório. Por quê? A comunidade está preocupada com todos os seus vulneráveis. Está preocupado em saber que há uma pluralidade de existência humana que necessita ser acolhida e inclusa. E a inclusão não se dá apenas em criar a cota e colocar ali, olha, está trabalhando. A inclusão se dá de diversas formas, inclusive na formação, na integração. É interessante fazer essa provocação, mas embora nós não vejamos com frequência, as pessoas com deficiência no Brasil representam uma população de quase 20% da população brasileira. Se nós observarmos, por exemplo, no corpo discente, qual o percentual do corpo discente são alunos com deficiência? Certamente não vai chegar a este percentual. E conforme nós escalonamos o nível de instrução, isso é ainda menor. Nós, professores aqui, já passamos pelo doutorado já. No mestrado e no doutorado, quantas pessoas com deficiência nós vimos? Eu me lembro de quando estava, por exemplo, em um dos doutorados, as aulas elas eram num andar que não tinha elevadores, tinha que chegar até o quarto andar e subir 4 lances de degraus para estarmos em sala de aula. E aí eu avisei, gente, olha, eu não consigo subir tudo isso de degrau. A alternativa foi ótima. Nós vamos lhe carregar no colo. Eu agradeço o carinho, o acolhimento, mas apesar do calor humano para resolver o problema, carregar no colo não é exatamente a melhor opção. Embora eu não ligue de ser carregado, há quem vá ligar, né? Há quem vá se constranger. E querendo ou não, isso demonstra, expõe o quanto, olha, nós estamos nos esforçando, inclusive tem um rosto, um nome, um CPF, uma história de vida de um ser humano fazendo um ato heróico para que você esteja aqui assistindo aula. Veja, portanto, o equívoco das abordagens. E todo esse esforço, é claro, para manter uma pessoa com deficiência assistindo aula. No Brasil, como é que nós vamos observar o ordenamento jurídico evoluindo nessa questão? Como mencionei, até 67 nada existia. Em 67 era uma legislação previdenciária trabalhista, ou seja, questões previdenciárias do trabalhador que é empregado, ou seja, tem toda uma formalização e se torna um trabalhador com deficiência. O que é que será feito com ele? A Constituição de 88, ela traz a expressão da época, que é portador de deficiência. E nós vamos ter, então, a partir de 88, o segundo modelo, uma preocupação, caminhando para o terceiro, uma preocupação muito maior, há várias menções às pessoas com deficiência, embora com a expressão equivocada. E nós conseguiremos observar algum avanço formal quando, em 2006, o Brasil participa das discussões da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, assina a Convenção em 2007 e internaliza a Convenção por decreto em 2009. De tal modo que a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência passa a ser o grande exemplo que nós, constitucionalistas, e aqui em homenagem ao professor Rafael, o grande exemplo daqueles direitos fundamentais que são decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. Então, o primeiro grande caso que teremos dessa ampliação formal por meio da ratificação de tratados internacionais de pessoas, de direitos humanos, é a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. No que isto mudou a vida das pessoas com deficiência no Brasil? Quase nada ou muito pouco.
E veja que tem um status de direito fundamental, mas não se encontra aplicação. O tal do, seja o controle de constitucionalidade, seja o controle de convencionalidade, qual o nome que se dê para a efetividade de normas de tratados internacionais de direitos humanos ratificado pelo Brasil para análise de situações propostas, atos administrativos, o que quer que seja, não é efetivado. Com muita luta, em 2015 é aprovada a Lei Brasileira de Inclusão, ou também chamado Estatuto das Pessoas com Deficiência. E notem que, apesar de ter o status constitucional da Convenção, ratificado internamente e tudo mais, é a Lei Brasileira de Inclusão que vai trazer luz aos direitos das pessoas com deficiência. E veja, essa luz é quase que uma lanterninha, porque diariamente sou questionado sobre se pode uma situação, se pode outra situação. E mais ainda, se tal condição configura deficiência ou não para ser tutelada pela Lei Brasileira de Inclusão. Demonstrando que nós ainda estamos raciocinando no paradigma médico. Ou seja, se esse CID cabe ou não cabe, se aquela condição cabe ou não cabe. E aqui, já caminhando para encerramento, para não cansá-los muito, eu sei que as perguntas dos professores terão muito mais a contribuir do que o que eu estou dizendo, eu conto para vocês que há diversas manifestações humanas de possibilidades de existência que configuram pessoas com deficiência, e porque nós não vemos, nós não achamos que elas são pessoas com deficiência. Nem toda pessoa com deficiência ela é reconhecível, identificável como tal de imediato. Existem as deficiências que são condições invisíveis, que apenas clinicamente se sabe que tem, e a pessoa e seus familiares, ou quem está ao redor, sabe o quanto que aquilo atrapalha no seu cotidiano por conta das infinitas barreiras que temos. Além disso, existem pessoas com deficiência que possuem uma vulnerabilidade muito maior do que nós possamos compreender graças às desigualdades que nós temos aqui. A primeira grande desigualdade, é claro que é financeira. Ser pessoa com deficiência neste país é caro. Nem sempre nós conseguimos, na velocidade necessária, o atendimento no SUS. Se você é uma pessoa com deficiência decorrente de uma doença grave, você vai levar pelo menos 6 anos e meio, esta é a estatística, de jornada diagnóstica. O que é isso? Você vai ficar 6 anos e meio pulando de médico em médico, fazendo infinitos exames, sem conseguir uma resposta sobre o que é que você tem. E no Brasil, lamentavelmente, enquanto não tem um CID, um carimbo, PCD, uma cadeirinha azul e branca colado no carro, você não consegue direitos efetivados. É preciso um CID, é preciso formalizar, porque senão não tem como efetivar direitos a você. Então, além da longa dificuldade, há inúmeros gastos, sejam de médicos, de exames, seja inclusive nos mínimos detalhes, como, por exemplo, a adaptação da casa, a adaptação do carro. Muitas das vezes a família mesmo custeia adaptações nos ambientes comuns, como, por exemplo, na escola, que é mais rápido. A família vai lá na escola pública, olha, está aqui o dinheiro, vamos lá, vem o meu pedreiro aqui, constrói a rampa aqui, abre a porta do banheiro para poder passar a cadeira de roda, o que quer que seja. Então, há um dispêndio muito maior. Essas famílias gastam muito mais. E veja que a lei do imposto de renda só atribui isenção para um rol muito pequeno, que, quando foi escrita a lei, eram consideradas graves doenças conhecidas. Muitas outros diagnósticos, muitas outras doenças foram descobertas ali, e inúmeras doenças raras sequer são sonhadas naquele rol. Ainda assim,
Supremo retrocede dizendo que o rol do imposto de renda ele é taxativo e nunca foi atualizado. Não obstante as desigualdades oriundas dos custos que são necessários para a adaptação aqui no Brasil das mais diversas condições, existe ainda a vulnerabilidade da mulher. A mulher com deficiência no Brasil, ela possui especial vulnerabilidade. Por quê? Toda aquela discussão, mais do que necessária, urgente e ainda não suficiente, que nós temos sobre não é não, e os problemas de violência doméstica e de violências sexuais que nós temos no Brasil, se agravam e se potencializam com as mulheres com deficiência. Porque muitas das vezes essas violências, e as estatísticas são tristíssimas, elas decorrem dos vínculos de cuidado. De modo que muitas mulheres com deficiência suportam violências sexuais das mais diversas e não denunciam porque se trata do vínculo do cuidador, da cuidadora. E ela não quer denunciar, ou tem receio de denunciar, porque quem irá cuidar dela se aquela pessoa for presa? Ou se ela for retirada daquele ambiente, ou o cuidador ou a cuidadora for retirada daquele ambiente. Há toda uma sociedade de costas para ela e ela sabe disso. De modo que a mulher com deficiência representa hoje um ponto de profunda vulnerabilidade e de necessidade de políticas públicas específicas e conscientização. Até mesmo para que nós saibamos, ao observar uma mulher com deficiência, observar os sinais, se há ali uma agressão ou não, e ter mecanismos específicos de apoio a ela. Não adiantará de nada fazer uma denúncia, prender o agressor e não lhe dar amparos para que ela tenha dignidade e continue a sua vida. Assim, finalizo agora, já tendo falado até mais do que havia planejado, e peço desculpas aqui, relatando que eu nasci e aos 3 anos sem qualquer condição de saúde específica, e aos 3 anos surge a minha primeira doença rara. Chama-se polirradiculoneurite desmielinizante crônica. Com 3 anos de idade até os 6 anos de idade, foi uma longa luta quando eu entro em cuidados paliativos para passar os últimos dias de vida com minha família. Por uma razão médica ainda não conhecida, minha família é muito religiosa, atribui isto ao milagre, eu também passo a me movimentar espontaneamente. Então, onde não havia qualquer nervo, os nervos são reconstituídos e era para já ter falecido já então com 6 anos e meio de idade. Os médicos ficam incrédulos, né, por conta das muitas substâncias que deram para mim, como pesquisa mesmo, para ver o que era possível, ou ainda atenção por uso compassivo, já que era uma doença rara e sem cura, afeta a minha capacidade cognitiva. Eu não falava coisa com coisa, diziam que eu não ia conseguir estudar. Por uma felicidade, o paradigma naquele momento já era o de, olha, tenho que colocar na escolinha, até mesmo para brincar, né? Eu acho que era mais útil as outras crianças brincarem comigo, porque elas estariam convivendo com o diferente do que para mim propriamente, mas fui colocado para brincar, já que não tinha brincado até então. E, novamente, um estralo acontece e começo a aprender o alfabeto. Com 8 anos de idade, eu entro na curva normal de aprendizagem e achei que isso continuaríamos a vida dali sem grandes sustos. 20 anos passaram desde que voltei a me movimentar e tudo ia muito bem. E eu já era o editor do Rafa, para vocês entenderem a complexidade disso, né? Editar o texto do professor Rafael é uma missão um tanto desafiadora de compreender exatamente tudo que foi dito ali, tamanho, complexidade de seus estudos. Já havia editado Pontes de Miranda, né? A 4ª reedição do Tratado de Direito Privado, eu li os 60 volumes.
e já era editor da Saraiva quando um dia tiro o sapato e não sinto o chão. Isso não é uma expressão poética, é literal. E dali uma nova jornada começa, outra doença rara surge, dessa vez chamada encefalomielite miálgica. Isso mudou completamente minha vida. E quando eu digo que o Rafael, por exemplo, é um verdadeiro amigo, é porque de um grande círculo social que eu tinha, restaram-se poucos. As pessoas se afastam quando isso acontece. Porque é o paradigma do deixa escondido do homo sacer. Inclusive, perdi negócios, pessoas, contatos profissionais se afastaram. E aqui não é um desabafo, mas uma experiência. E aí, nesse momento, a gente vê quem verdadeiramente é seu apoio, seu vínculo social. Já são aí 7 anos de luta, né? Hoje é um quadro estável, não posso me queixar. Sei que se trata, decorre de uma mutação genética e que outras acontecerão. Então essa é a primeira vez publicamente que eu dou uma palestra sobre direitos da pessoa com deficiência, sendo uma pessoa com deficiência, e dizendo para vocês que não é fácil no Brasil para uma pessoa com deficiência se instruir, trabalhar, se relacionar. É uma coisa, um detalhe, mas quando eu saio com bengala, todo mundo olha e você não consegue se aproximar de ninguém para conversar, e muito menos alguém se aproxima de você para conversar. Amigos afastam-se, isso é uma coisa que você se assusta, e aí você reconhece quem são os verdadeiros. Mas, acima de tudo, as coisas mais básicas, como se instruir, trabalhar e viver a cidade, viver o espaço público, é terrível. É uma constante luta. É depender da boa vontade dos bons e da não interferência dos maus. De modo que, e não somos poucos, né? Apenas pessoas com doenças raras, quando eu falo doenças raras, eu me refiro àquelas doenças que afetam 65 pessoas numa população de 100 mil, nós temos 16 milhões de brasileiros hoje vivenciando alguma doença rara, fora aqueles que sequer possuem diagnóstico. De modo que este não é uma discussão de minoria, de olha, coitadinho, temos que... Não, é uma questão de direitos fundamentais. E ao nome da forma como é tratada as pessoas com deficiência, com discriminação, nós chamamos de capacitismo. Capacitismo, portanto, não é apenas a discriminação às pessoas com deficiência. Capacitismo é a agressão social, afetiva, psicológica, jurídica, que ocorrem todas as vezes que uma pessoa com deficiência ela é mais lembrada pela com deficiência do que pela pessoa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela exposição. A gente ficou muito feliz, adorei perceber novas perspectivas. Foi muito boa sua palestra de verdade. E agora nós passaremos a responder as perguntas enviadas pela nossa audiência. Caso você, alunas que não tenham mandado, por favor, @nepdireito, UNAERP, e as perguntas serão respondidas pelo palestrante, e eu passo a palavra para o doutor Luiz Eugênio Scarpino. Boa noite novamente. Doutor Henderson, não foi à toa, mas você me emocionou de verdade, assim. Me toca profundamente, não só a sua erudição jurídica, que é feita com muita tranquilidade, assim, né? Demonstrar a grandeza de quão rara é a sua capacidade de articular e de expor ideias com naturalidade, mas pelo exemplo e o relato que traz aqui para a gente de um horizonte que muitas vezes fica enublecido, que fica escondido e aqui sai de forma a tocar mesmo no coração da gente, assim, de quanto muitos dos direitos nossos são deixados a desejar, né?
Eu falo isso de coração e por conta de experimentar isso com minha filha mais nova, Maitê, e certamente tem outros aqui na audiência que acompanham com alguém que tem uma deficiência, e que, obviamente, a deficiência não é uma condição que incapacita, não é uma condição que te tira da sociedade, é uma condição que demonstra o quanto as outras pessoas não entendem o valor que é lidar com aquele que ordinariamente não se encaixa dentro daquilo que se chama de padrão. E verdadeiramente a sua exposição, quando trata no terceiro período da paradigma sociológico, trata exatamente desse desafio, dessa condição de que a deficiência é do ambiente e não é da pessoa. Todas as outras pessoas que não têm deficiência são deficientes ao aceitar que outras podem ser excluídas e segregadas. Ou, no máximo, integradas, que é deixa lá o coitadinho, deixa lá. E tu és um exemplo sem proselitismo, com forma muito natural de que a educação ela é capaz de vencer, é capaz de transformar. Certamente, aquilo que representa, aquilo que nos expõe, é fruto do acolhimento dos seus pais e da visão de que era necessário investir na educação, e só a educação é aquilo que pode nos libertar, inclusive daqueles que não querem nos dar educação, inclusive daqueles que querem tolher as pessoas de terem acesso aos direitos. Deixa aqui a primeira pergunta, doutor Anderson. Você trata aqui, falou que o Supremo Tribunal Federal deu um julgamento inconstitucional ao falar do rol taxativo de imposto de renda, que a mim me parece ser uma cláusula violadora do princípio da proteção insuficiente. Mas quais outras promessas não cumpridas ainda estão presentes na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que sabidamente a nós tem força de cláusula constitucional, ainda precisam desabrochar? Quais aquelas que mais estão salientes ali para que possam vir a ser implementadas aqui? O doutor acha que poderia ser digno de mencionar? Sei que são muitas, mas quais poderiam ser facilmente destacadas aqui para a nossa audiência? Olha, tem inúmeras, professor. Se puder mencionar apenas de rápido o que consta como direito elementar que está na Convenção, eu começo, por exemplo, dizendo quanto à acessibilidade. Veja, a acessibilidade, ela implica uma série de questões, e a mais fácil de nós vermos é a acessibilidade arquitetônica. Então, eu não sei quantos já tiveram a experiência de estar numa cadeira de rodas, mas apenas quando você demanda rampas é que você observa que o mundo é uma grande escadaria. Então, por exemplo, no evento recente, é uma denúncia que aconteceu neste final de semana, uma advogada com deficiência, ela utiliza uma cadeira de rodas, ela foi no evento Casa Cor, que ocorreu no Allianz Parque, o fabuloso estádio do Palmeiras. Então, vejo que é um ambiente que tem inúmeros eventos. E ali, quando é um evento que estava acontecendo em 4 ou 5 andares, ela pergunta como é que faz para ela ir aos demais andares, fala, olha, só dá para ir no primeiro, porque para os demais não tem elevador. E só dá para ir pelo primeiro, pelo elevador de carga, que é uma empilhadeira, praticamente, né? Uma empilhadeira fixa. Então, veja, nós estamos falando uma coisa elementar, é um ambiente preparado para grandes eventos, né? É um evento que diz respeito sobre casa, e ninguém ali se preocupou que pessoas com deficiência moram, vivem, se locomovem. Eu nem estou falando de andar no centro de São Paulo, em ambiente historicamente tombado, que tem uma série de outras discussões aqui sobre como fazemos as adaptações necessárias. Estou falando de um ambiente preparado para grandes eventos.
O segundo ponto diz respeito a direitos das crianças com deficiência. Então, veja, por exemplo, que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe, numa reforma que é recente, mas já nem tanto, já tem alguns anos já, de que, além do teste do pezinho, que agora nós precisamos fazê-lo na modalidade ampliada, é uma outra discussão, o teste do pezinho, ele pega um espectro de doenças ou condições genéticas, mas não é suficiente para a abordagem inicial e rápida que várias doenças raras demandam. Então, o Distrito Federal já ampliou por uma lei distrital o teste do pezinho. Nós precisamos trazer isso aqui para o nosso estado de São Paulo, nós precisamos levar isso para o Brasil inteiro. E veja que não só o teste do pezinho é um direito de todas as crianças, mas também um teste que é realizado por psicólogos para saber se aquela criança está ou não em sofrimento emocional. Porque é possível, com meses de vida, saber se aquela criança ela está reagindo dentro do espectro autista ou não. Porque se ela estiver, já é necessário algumas abordagens logo nos primeiros meses de vida para ajudar aquela criança a não estar em sofrimento. E note que aqui há todo um receio social, familiar, de que essa criança venha a ser taxada, a ganhar um carimbo de autista. Notem bem, este exame não é para dizer se é ou não é, como se tivesse algum problema em ser, tá? Não é isto. É simplesmente porque pode ser que naquele estágio de desenvolvimento ela esteja dentro do espectro e necessite das abordagens médico-terapêuticas adequadas. Eu estou falando só de um ponto de direito das crianças com deficiência, que é absurdamente, é solenemente ignorado, está no ECA. E quantos outros direitos de crianças com deficiência não são violados? Por exemplo, não consegue matricular na escola, não consegue que participe de atividades artísticas, esportivas, atividades extracurriculares, entre uma gama de outras coisas, e está lá muito claro na convenção de que a criança com deficiência terá especial atenção. Aliás, a palavra especial atenção, ela também é replicada inúmeras vezes na nossa Constituição. Nem precisaria da convenção. Por quê? Tanto a pessoa com deficiência, tanto a criança e o adolescente gozam de uma ordem constitucional de especial atenção. Ainda assim, a especial atenção ela é esquecida na efetividade de direitos fundamentais, nas múltiplas políticas públicas ou ainda nos atos individuais de instituições ou de pessoas no dia a dia. Muito obrigado, doutor Nelson. Eu me lembro aqui, né, da acessibilidade, né? Falo, mas escuta, como é que pode entrar? Falo, não, onde que entra pessoa com deficiência? Não, entra aqui pelos fundos. Eu falo, então, quer dizer então que você tem entrada para todas as pessoas, menos as pessoas com deficiência, que elas são obrigadas a dar uma volta e entrar por um calabouço, enfim. E como fosse uma dádiva garantir que as pessoas com deficiência pudessem ter uma mínima de... a mesma porta de entrada das outras pessoas, como se as outras pessoas fossem as eleitas e a pessoa com deficiência fosse excluída. Né? Já passei por isso, mas enfim, o pessoal já deve saber da minha história. Doutor Anderson, tem uma pergunta enviada por um aluno, mas antes eu só queria fazer um registro aqui dos nossos colegas professores que deixaram aqui no chat, agradecendo pelo brilhantismo da exposição, doutor Augusto Pérez, Fabiana, que fala da importância da fala,
A Érica, que ficou muito emocionada com a grandeza jurídica e humana, e ela fala que além de tudo é muito amigo, que vale a pena ser amigo do Rafa, né? E eu afianço aqui, é um outro predicado. A Andréia Bugalho também pontua que é fundamental o tema. Dr. Juvencio Borges fala que foi um tema tão necessário, desafiador, trazido de forma tão clara, sensível e profunda. O Ronaldo Fenômeno Fenelon trata que não basta ser jurista, tem que ser gente, e aqui o professor Anderson demonstra ser um grande professor, a doutora Leisa e tantos mais fazem aqui os nossos registros. Passo a palavra para Fabiana. Antes de passar a palavra, eu só vou ler aqui a pergunta do Otávio, senão ele me censura. Como o senhor, professor Anderson, encara as mudanças introduzidas pelo Estatuto quanto à possibilidade de submissão das pessoas com deficiência à curatela? Houve algum avanço? E aqui ele cita um acórdão do STJ, acho que é um recurso especial de abril deste ano, que fala sobre a curatela de pessoa idosa, enfim, e incapacidade, e o assunto está sendo ainda bastante discutido. Como que o senhor enxerga esse tema? Professor, e demais, né, com toda a possibilidade de discordarem, e fiquem à vontade para discordarem, eu entendo que a Lei Brasileira de Inclusão, ela não revoga a curatela. Há quem entenda o contrário, né, que há uma revogação da curatela para as pessoas com deficiência. Veja, o que a Lei Brasileira de Inclusão faz, e faz inclusive com forças simbólicas para isso, é que, por qualquer motivo, as pessoas com deficiência eram submetidas à curatela. De modo que, para facilitar a vida das famílias, por exemplo, estabelecia-se a curatela formal para que o pai ou a mãe pudesse movimentar as coisas de banco, fazer pedidos ao INSS e tudo mais. A curatela ela era utilizada como uma espécie de procuração para facilitar aspectos formais, jurídicos e institucionais das famílias quanto às pessoas com deficiência. E eis aí um equívoco. A curatela não pode servir de procuração para que você possa falar no lugar da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência precisa falar por si. Salvo nos casos em que efetivamente não seja possível. Então, a casuística responde por si, se é o caso da curatela, que deve ser, permita-me enfatizar, a exceção, ou a regra, que é o caso da decisão apoiada. Ou seja, a pessoa com deficiência fala por si, expressa-se por si, manifesta-se por si. E ela tem o apoio daquela que ela elege como sendo a sua apoiadora de tomada de decisões, de consentimentos e afins. Isto muda o modo como nós tutelamos e damos espaço de manifestação social, de negociações e afins das pessoas com deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, alguns entendem que ela revoga o Instituto de Curatela, mas eu entendo que não. Na verdade, ela deixa para última raça, né? A última possibilidade. Como, inclusive, uma chamada de atenção a todos quantos, especialmente a custos leis e custos vulneráveis, né? De que, olha, somente se não houver outra possibilidade é que se aplicará aqui a curatela. Daí o julgado do STJ. Mas a polêmica permanece. Ainda assim, hoje nós vemos poucos casos de pacificação em relação a isso. Há muito debate ainda no âmbito do direito de família, dos fóruns, no cotidiano da sociedade para poder estabelecer o Instituto da Decisão Apoiada. Obrigado. Doutora Fabiana?
Boa noite, professor Henderson. Primeiro, eu queria parabenizar o senhor pela fala extremamente importante, necessária, e eu vou dizer aqui, até porque nós estamos com 550 pessoas aqui presentes, e eu acho que é interessante relatar. Meu marido, ele tem a síndrome da Charcot-Marie, além da epidermólise bulhosa. E eu me submeti a um tratamento para fertilização para poder ter minha filha. E nós descobrimos que não tinha como ter filhos sem uma, sem outra ou sem ambas. As doenças, que embora sejam completamente diferentes, estão no mesmo cromossomo. Então, nós decidimos gerar um filho com a Charcot-Marie, que é uma doença neuromotora degenerativa. E o primeiro médico que nos auxiliou, ele me proibiu de tomar essa decisão, que era minha e do meu marido. Então, eu modifiquei o médico, fui para uma médica que me disse, né, que era uma escolha totalmente nossa, e nós, assim, tivemos a nossa filha, que tem a síndrome, mas a gente, enfim, ela é maravilhosa e tudo mais. Então, eu fui convidada, inclusive, quando eu comecei a dar aula na UNAERP, há 1 ano e pouco atrás, que eu sou nova aqui, né, apesar de ter sido aluna, 16 anos atrás, eu fui convidada para dar aula justamente de bioética. Então, não tinha como não me emocionar quando eu tratava desses assuntos, né? E eu não sei por que as pessoas escondem. Eu acho que essa questão de enxergar o mundo com uma grande escadaria, ele tem muito a ver com o que o professor Juvencio nos ensina, que eu estou fazendo doutorado na UNEP, sobre a questão da linha abissal, né, do Boaventura de Souza Santos. O que a gente não vê, não existe. Só passa a existir quando você está naquela condição. Então, eu acho que falta muito a gente poder realmente olhar de forma diversificada o mundo, não só pelo nosso próprio olhar, isso é muito difícil, mas as produções literárias e as palestras e os movimentos ajudam a gente a olhar dessa forma, né? E eu também queria saber a sua opinião a respeito disso que eu contei, a respeito, se você puder, lógico, às vezes não é um assunto que você esteja acostumado, mas veja, o médico me proibiu de tomar essa decisão, e obviamente que eu não aceitei, né? Porque além de ter um desejo profundo de ser mãe da filha do meu marido, como ele é, né? Eu sou advogada e logo me expressei e falei, não, é decisão minha. O que o senhor acha sobre isso do ponto de vista bioético? Porque é uma intervenção completamente inapropriada, né? Muito obrigada, viu? Bom, queria agradecer, professora, por ter compartilhado conosco uma coisa pessoal. Eu não sei se isso já foi contado antes, mas eu agradeço demais por compartilhar conosco algo que é tão íntimo do seu núcleo familiar, do seu planejamento familiar. E me emociono de saber disso, não só pelos inúmeros casos que isso ocorre silenciosamente nas clínicas mundo afora, não vou falar só do Brasil, mas também porque pessoalmente já passei por algo assim, né? Num desses exames pré-nupciais também surgiu que, olha, se for ter filhos, a mutação genética que causa doenças raras irá adiante. E nisso o projeto de casamento se desfez porque é uma notícia que nem todo mundo está preparado para lidar, né? Veja, nós falamos de eugenia com muita facilidade pensando no nazismo, na caracterização do extermínio de uma população, né, que foi
um projeto, parte do projeto do Terceiro Reich. Mas a eugenia, de um certo modo, ela acontece silenciosamente quando nós falamos de pessoas com deficiência. Veja-se, por exemplo, que reduziu-se sensivelmente o nascimento de pessoas com síndrome de Down nos Estados Unidos e em vários outros países. Por quê? Seja porque a comunidade compreende que é hipótese de aborto, seja porque silenciosamente é viabilizado o aborto de crianças que têm a síndrome de Down. E eu digo isso, uma vez eu abri essas caixinhas, estava desocupado, algo que é raro acontecer, mas estava desocupado, abri uma caixinha do Instagram para que comentassem alguma coisa. Aliás, o professor Rafael deveria fazer isso mais vezes. Ele fez uma vez e foi fabuloso os comentários que ele fez ali, né? Eu sei que muito estimulado por sua senhora, que também é minha amiga. E eu fui fazer o mesmo, abri, e alguém pegou e perguntou, síndrome de Down, etc. Eu falei, olha, gente, síndrome de Down faz parte da variedade humana. Não há nenhuma razão para o aborto de crianças com síndrome de Down. A quantidade de comentários que vieram naquele post, especialmente de profissionais da saúde, me assustou. Porque há uma visão técnica da qual, olha, isto é patológico, não é normal. Não podemos conviver com isto entre nós. Tem um expurgo, um não querer. Razão, e veja, nós estamos sabendo, ouvindo aqui o caso da família da professora Fabiana, mas a questão que menciono acerca de síndrome de Down e outras questões, condições genéticas, ocorrem diariamente no Brasil e mundo afora, tanto que estou dando um dado. Reduziu-se o nascimento de pessoas com síndrome de Down e sem nenhum outro fator para que isso acontecesse, senão por intervenção médica, na forma de aborto. Agora, no aspecto bioético em si, eu costumo fazer duas abordagens aqui, uma é sobre o suporte fático, outra sobre o suporte normativo. Quanto à questão normativa aqui, a resolução 2294 do Conselho Federal de Medicina, que é o que nós temos para a reprodução humana assistida, ela veda a realização de exames do cariótipo do embrião para se fazer discriminação dessa forma. Se tiver o caso de algum histórico genético na família, é autorizado a fazer o exame, mas em nenhum momento é estabelecido uma vedação. A família tem total direito acerca disso. Estamos vendo aqui, e para que todas e todos estão assistindo, professora Fabiana, fale hoje aqui, apresente a pequena para nós aqui, porque senão quem está nos assistindo não vai ver. Essa aqui, ó, é meu troféu, ó, meu amor da minha vida, Maria Clara. Linda, linda Maria Clara. Prazer conhecê-la, Maria Clara. Você é fofa demais. Então veja que, embora se permita a realização desse exame, em nenhum momento se diz não poderá implantar, ou o médico irá proibir, ou... Não, isso é uma decisão familiar. É uma decisão que faz parte do planejamento familiar. Então, é vedado que se realize o exame para que justamente não ocorram discriminações dessa natureza. E, caso se realize por qualquer questão autorizada pela resolução, compete à família tomar esta decisão. Mas nós esbarramos com capacitismo na forma de opinião técnica. E isso acontece, invariavelmente, com inúmeras coisas, em bioética e ato médico. Muitas das vezes o capacitismo ele ocorre com uma vestimenta, um verniz de tecnicidade, que foi o que a professora Fabiana observou. Mas houve ali um capacitismo, não é bom para a família ou para a sociedade que nasce uma criança com essa variedade genética. Né? A professora Fabiana tem toda a liberdade.
eu só queria dizer o seguinte, está todo mundo me dando parabéns por compartilhar algo íntimo, mas eu acho o seguinte, a gente tem que quebrar um pouco isso. A gente tem que falar sobre isso, entendeu? E quando eu comecei a contar, eu conheci várias pessoas que estavam passando pela mesma situação, inclusive com o mesmo médico, né? Então, por que não se falar disso? Por que isso é uma barreira tão grande? É isso que a gente precisa fazer para mudar um pouco, né? E trazer para a nossa vista tudo isso que acontece, né? Eu que agradeço, viu, o espaço, gente. Um beijo a todos e boa noite. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado, Anderson. É isso, um momento de visibilidade. Visibilidade àqueles que querem ser enterrados, aqueles que querem ser esquecidos, mas que são muitos como todos nós. Todos nós. A diversidade é que nos traz a riqueza, a diversidade é que faz que nós sejamos quem nós somos. Sem o diverso, o mundo seria muito chato. E sem reconhecer e aceitar o diverso, estamos fadados ao fracasso. Uma aluna traz um relato que ela presenciou uma cena de uma cadeirante se arrastando num corrimão no cinema e todo mundo olhando impávido, sem qualquer tipo de atitude. Ela conta isso aqui mais para dizer, faz um desabafo e relatar uma tristeza, e certamente muitos de nós possuímos histórias e relatos de tristeza, tal qual eu experimentei de doenças da doença rara da minha filha e tantos outros que podem enxergar, e eu acho que o ponto é o quão treinado nós estamos para saber identificar a diferença, acolhê-la e tratá-la a ponto de que não mais seja diferente. Eu acho que essa foi a grandeza da exposição do Dr. Anderson, e pergunto se algum dos meus colegas gostaria de fazer mais alguma intervenção, além de parabenizar a minha querida amiga Fabiana por também brilhar aqui com seu relato edificante, né? Não vou dizer apenas de exposição, mas de edificar, porque muitas vezes a gente ensina pelo exemplo, né? Ensina por demonstrar e fazer o outro sentir na pele aquilo que nós estamos a sentir. Quem sabe a gente aprende sem sofrer, ou aprende com esse benefício. Professor Juvencio. Quero parabenizar o professor Anderson pela brilhante palestra, pela brilhante exposição. E realmente, nós vivemos numa época, num momento de muita discriminação, não obstante todo o discurso, né, todos os direitos, toda a constitucionalização de direitos, como no caso das pessoas com deficiência, porque foi assim, né, que o Congresso Nacional aprovou, né, e, portanto, integrou ordenamento jurídico, normas de direitos humanos internacionais. E o que eu só quero ponderar é que, realmente, a grande deficiência que realmente está presente no ser humano é uma deficiência de caráter, é uma deficiência de humanidade mesmo, de percepção do ser humano, da pessoa humana, mas não esses elementos, de fato, que fazem com que sejamos como somos, né? Pelo nascimento, por condições físicas, condições biológicas, dentre outras. É uma necessidade cada vez maior de um aprofundamento, um alargamento de consciência, de fato, e como muito bem ponderou aí o Ronaldo Fenelon, nosso querido professor, não basta ser jurista, né? Precisa ser gente, ser pessoa humana, ter sensibilidade em relação aos mais variados temas, e esse, de uma forma muito sensível, exige isso de nós. Então, fica aqui meus parabéns, nenhuma pergunta, porque a palestra foi brilhante, questões foram postas. Eu só quero realmente agradecer pela palestra proferida, que certamente contribuiu para nosso conhecimento, para todos os alunos e nós, professores aqui presentes.
Fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento pela sua participação aqui conosco. Doutor Sérgio? Boa noite a todos. Eu prometo ser rápido pelo fim da palestra, mas eu não poderia deixar de me manifestar, embora rapidamente. Eu acho desnecessário eu engrossar a fila no sentido da importância do tema, né? Até porque a fala do palestrante, complementado pela professora Fabiana, já fala por todos, não é? Já diz tudo, né? Foi imensamente importante a contribuição que ambos deram. Mas eu não posso deixar ainda de rapidamente agradecer, evidentemente, a coordenação, e quando eu falo coordenação, eu estou falando de todos que compõem a coordenação direcionada também pelo professor Sebastião, mas em especial agradecer ao palestrante, professor Henderson, porque, sinceramente, o senhor conseguiu, com maestria, fazer uma explanação didática para que todos pudessem entender, acompanhar, e de uma forma, embora, como o senhor disse, envolvido no tema, mas de uma forma muito calma, muito precisa, que nos dá aqui a completa compreensão de que há uma calma assertiva, né? Isso me passou uma sensação muito bacana. Então, eu agradeço a todos mais uma vez e quero parabenizá-lo, o palestrante, o professor Henderson, assim como a todos. Muito obrigado. Endossamos as suas considerações, professor Sérgio. Faço aqui registro do comentário da acadêmica Laís, que agradece pelo depoimento da professora Fabiana, da fala imprescindível e, aspas, inclusão e diversidade movem montanhas e, mais do que isso, mudam vidas. Professor Henderson, lhe dou a palavra e depois restituiremos a Jamile, caso mais ninguém queira fazer uso dela. Professor, eu agradeço a generosidade que todos estão tendo comigo. O tema me toca muito, eu espero que também tenha tocado a todos que estão aqui presentes. Isso demonstra que, mais do que uma palestra, nós tivemos uma roda de conversa aqui entre seres humanos de coração e alma e espírito dialogando entre si, da técnica e da experiência, né? Compartilhamos aqui, inclusive, vivências pessoais. Eu vou encerrar, eu sei que os alunos gostam de redes sociais, e às vezes quer algum outro espaço para dialogar. Eu vou compartilhar aqui, se me permitem. Estes são os meus meios de contato, tá? Meu e-mail, meu Instagram e LinkedIn. Fiquem à vontade para me acompanharem lá, que também nós poderemos seguir esse diálogo para outras dúvidas que eventualmente não surgiram agora ou que, se surgiram, estiveram constrangidos em formular. Eu agradeço este espaço, é um privilégio poder ter falado com vocês, fazendo essa abertura, mas mais ainda eu sei que aqui sementes foram plantadas e há quanto tempo era preciso que fossem plantadas, e ver Semana Jurídica tratando deste tema na abertura é um privilégio aos alunos que vão crescer em suas formações e já tendo esses instrumentais, porque nós crescemos em outros paradigmas, tivemos que reaprender, repensar, rever, né? E os nossos alunos aqui hoje já crescerão juridicamente com outros instrumentais. Parabéns à instituição. E eu agradeço muito pela honra e o privilégio de ter participado de um momento tão grande quanto este. Por favor, professora Leisa. Oi, pessoal. É só um comentário, na verdade é mais um agradecimento, porque em tempos de tantos desgastes dos nossos direitos, é de uma importância,
gigantesca a gente poder falar sobre esses temas numa semana jurídica, e é um privilégio gigantesco estarmos todos juntos numa mesma sintonia, no mesmo pensamento, numa luta por direitos que são de todos e que não podem ficar invisíveis, não são invisíveis, e nós podemos e temos que ser melhores como humanos, e a gente pode ser assim. Então é um privilégio gigantesco fazer parte dessa noite com pessoas que pensam de forma humana, que pensam de forma pela luta dos direitos, né? Pela luta dos direitos que são de todos. E essa diversidade democrática, ela é absolutamente bonita e necessária. Isso faz a gente melhor, né? Então, eu queria muito agradecer, professor Anderson, pela oportunidade de ter ouvido, e gostaria muito de agradecer a todos aqui presentes pela oportunidade de a gente ter convivido essa noite, porque foi realmente muito lindo, muito importante. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada, professora Anderson, muito obrigada. Professora Fabiana também, um beijo grande no coração. Bom, hoje nós agradecemos a todos os participantes da noite de hoje e declaramos encerrado o primeiro dia da 73ª Semana Jurídica. Reabrindo-se os trabalhos amanhã, pelo mesmo link, e pontualmente às 7 horas da noite. Contamos com a presença de todos vocês, viu? Boa noite. Valeu, Henderson. Ô, Rafa, saudade de ti, rapaz. Coisa linda, cara. Eu também, meu. Pô. Até queria falar um pouco aqui.